Buenas, buenas! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 48 do podcast da Rede Empreendedores. É uma alegria, uma honra te receber aqui, empreendedor do bem. Se é tu aí um empreendedor do bem, é para ti esse episódio, é para ti esse programa. É para isso que a gente é para chegar em ti que a gente está aqui dedicando esse tempo, essa energia para construir esses momentos em que há um transbordo de conhecimento, de experiências, para que tu possa aí agregar algum valor na tua vida, na tua carreira, nos teus negócios. E hoje eu tenho aqui um convidado especial que me honra a tua presença aqui, Douglas Goulart. É Douglas Roberto Nunes Goulart. Nunes Goulart. Acho que quase ninguém deve te conhecer não. com esse nome completo, né? Não. E aqui é conhecido e reconhecido como Douglas Parrigeiro. Isso aí. Falei corretamente? Correto. Porque a gente muitas vezes tem a dúvida se é parrija, parrilha, parrija. Parrija é mais falado aqui na Argentina e no Uruguai, mais perto de nós, que é parrija, né? Algumas outras regiões argentinas falam parrilha e na Espanha também falam bastante parrilha. Maravilha. Mas aqui perto aqui no nossos vizinhos é parrija. E aqui é o cara do churrasco. Tu que tá aqui em Santa Maria, já deve ter ouvido falar do Douglas, porque além dos empreendimentos dele, tem também os workshops, eu recebi vários convites, te falei, né? Sim. Que a primeira pessoa que me apresentou o teu trabalho foi o Anderson Machado, do nosso mentor de investimentos aqui, que foi convidado e está no nosso episódio 2 do podcast. O Já. O Já. Ele foi o nosso segundo convidado, trazendo um pouco do valor da família. Sim. Que tem tudo a ver com esse nosso papo de hoje aí. Né? Tem tudo a ver com esse nosso papo. E foi ele que falou a primeira vez. E acabei te encontrando lá num evento lá da barbearia, né, da La Máfia. Hoje lá. não fui, inclusive. Hoje não fui. Eu também não fui. E aqui a Cileide seguidamente está olhando. Tem que vir mais aqui, quer que eu vá sempre antes do podcast. Sim. Às vezes eu falho aqui. Então hoje a gente não está fazendo propaganda aí da barbearia, mas foi lá também que nos conectamos. Isso também. Aí. E aí eu resolvi te convidar para vir aqui, né, pra gente poder te apresentar e falar um pouquinho desse universo do churrasco, da carne. Dessa, para nós aqui é uma paixão, para mim é uma paixão. Eu sou neto de açougueiro e um avô meu era açougueiro, o outro avô era dono de restaurante e era assador. Era o cara que no restaurante que ele tinha, ele ficava ele assava o churrasco lá em São Borja. Que joia. Lá em São Borja. Terra dos Presidentes. Ele teve um restaurante lá e ele era o assador. E é a minha referência no assado. Sim. E aí eu quero que tu conte um pouquinho da tua história aí. Beleza. Entendeu? Onde é que tu nasceu? Quem são teus pais, teus avós? Um pouquinho dessa tua história aí. Obrigadão, né, pelo convite, por estar aqui hoje, né? Eu me sinto lisonjeado aí porque sei da audiência do podcast, né? Fico muito feliz mesmo. E vim então contar um pouco da história, falar da atualidade, do que eu estou fazendo, dos novos projetos também. Tem um bem bacana que tem um livrinho que depois eu vou mostrar para vocês. Mas, primeiramente, eu sou natural de São Gabriel, né? Cidade vizinha aqui. Meu nome completo é Douglas Roberto Nunes Goulart, né? Estavam na dúvida lá se ia ser Douglas ou se ia ser Roberto e botaram Os Douglas dois. Roberto, assim. Que maravilha. E o Roberto... Meu pai também tem segundo nome Roberto. E aí... O Roberto nunca usei, mas eu servi o quartel e quando eu servi, né, já tinha um Douglas, já tinha um Nunes, já tinha um Goulart no quartel, daí ficou o Roberto. E aí até hoje alguém, quando me chamam de Roberto, eu sei que foi alguém do tempo de quartel, que foi algum colega de quartel ali, porque muitas vezes até eu me esqueço desse segundo nome. Meus pais são naturais de lá também, meu pai é Guido Roberto Moraes Goulart, mora lá, né, tem uma empresa, uma transportadora lá, e a minha mãe está residindo comigo aqui em Santa Maria, né, ela nasceu em Santa Maria, depois foi para São Gabriel, e no Dia das Mães do ano passado, 2024, ela veio me visitar e não voltou mais. Ficou. Que tal? Até me emociona um pouco, assim, porque ela sempre teve também uma veia muito forte em vendas, né? E ela chegou na loja, assim, já fora do mercado, já aposentada.
E nesse final de semana que ela veio passar o Dia das Mães, ela modificou a loja. Abraçou assim, contigo abraçou, lá. ficou É o Saleiro. o Saleiro. Saleiro, que é a Sim. tua loja aqui em Santa Maria. Isso. E hoje ela é braço direito da loja, né? Vive a loja intensamente, né? Aquela pessoa que... Que coisa linda. Manhã, tarde e noite ali. Que coisa linda. E conta pra gente como é que começou essa tua atuação como empreendedor. Quando é que tu começou a empreender? Bom, eu comecei já menor de idade, assim, né? Eu falei, meu pai tem uma empresa, né, de transporte em São Gabriel e, infelizmente ou felizmente, a gente não se acertou muito para trabalhar. Não era um ramo que eu gostava e nem entendia, né? E eu acho que para te dominar o negócio tem que entender. Eu não entendia nada de mecânica, não sabia, né? Se, por exemplo, um motorista me falasse que um caminhão estragou na estrada, tá, estragou, o que eu vou fazer, né? O pai, quando a gente tá junto, se o motorista fala, estragou, ele já, que barulho foi? E o cara fala, tal lugar, é isso, ele já sabe. Então eu não tinha essa expertise, assim, e comecei a trilhar meu próprio caminho, né? E aí, menor de idade, assim, comecei a vender roupas, a vender presentes, assim. Servi o quartel, fiquei conciliando, né, o quartel e essa outra atividade, porque eu queria ter um dinheiro fixo, assim, mas não queria deixar de empreender. Fiquei 2 anos no quartel, enganjei, o salário melhorou um pouquinho, o negócio também melhorou, daí eu pedi para sair do quartel e fiquei, né, só com essas, trazendo essas mercadorias e vendendo, né, que eram artigos gaúchos, assim. Depois montei uma loja, fiquei com a loja por muitos anos aí. Em São Gabriel. Em São Gabriel. Loja de? Uma loja de vestuário gaúcho de presentes, né? Depois vim para Santa Maria com a loja também. A loja teve em São Gabriel e Santa Maria. Ela existe ainda ou não existe. Como é que era o nome da tua loja? Armazém Crioulo. Armazém Crioulo. A loja virou marca, assim. A gente confeccionava camisa, bombacha, alpargata, né? Fui em várias facções, assim, que terceirizam, assim, para Dudalina, enfim, para várias marcas, e a gente fazia camisa nessas facções, assim, com a nossa marca. Que legal. Coisa que eu nem pensava em fazer, assim, escolher tecido, escolher composição. Pegava um tecido e daí eu tinha que fazer uma ficha técnica ali, cor da casa, cor do botão, cor da linha, enfim. E eu gostava bastante disso, né? Quanto tempo ficou com esse negócio? Comecei com 16 até uns 32 por aí. Durou um bom tempo, mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Entre ser informal no começo e depois montar a loja, mais de 15 anos. Que tal? E aí, a loja super bem, assim, mas teve vários fatores, né, meus e também fatores externos, assim, abriu muito e-commerce, né, muita coisa que a gente vendia na loja que agregava valor, assim, como bota, chapéu, selaria. As fábricas começaram a vender, começou a cair a nossa venda. Me lembro que teve um ano que não teve desfile, porque teve humor, uma doença do cavalo, assim, acabou, tipo, setembro a gente vendia por 3 meses, assim, aquele ano não teve essa venda. Enfim, fui me desgostando, aí a gente fechou em Santa Maria e São Gabriel continuou. Só que aí nesse meio tempo eu abri uma casa de carnes em São Gabriel. Isso há 11 anos atrás. E já pensando, né, que tipo... ali que tu se voltou pra carne. Ali que eu voltei pra carne. Então, contato com a carne, muito pouco, assim, né? Eu era entusiasta da carne, mas... Só o tradicional churrasco. Só o tradicional. Nem pensava em ser um profissional da carne. Mas vendo que o ramo do vestuário do presente, né? Como disse, muito por essa venda direta dos e-commerce, assim, já não estava tão bom. E vendo que tinha uma movimentação da carne já, né? 11 anos atrás, cerveja artesanal, tudo isso. Não, vou abrir uma loja. Sempre fui do comércio, vou abrir uma loja para vender carne e vender cerveja. Então, em São Gabriel, uma cidade de 65 mil habitantes, há 11 anos atrás, o cara trabalhar com carne a vácuo era uma loucura, assim, né? Tinha muito preconceito, né? Da carne embalada a vácuo. E cerveja artesanal o pessoal até gostava, mas era um valor muito maior do que uma cerveja comercial. Tu só vendia vácuo naquela época? Só vendia vácuo naquela época. Que tal, Ti? Isso 11 anos atrás, só carne a vácuo. Sim. Se hoje muita gente ainda tem esse preconceito com a carne a vácuo, imagina... E é um desafio hoje, né? Tu abrir uma boutique assim, trabalhar só com carne a vácuo é um desafio ainda. Tem que educar o consumidor, tem todo um trabalho... Hoje eu tenho certeza assim, que as pessoas que consomem carne de qualidade e que conhecem, assim, elas já vão na carne embalada a vácuo por vários motivos, né? Que a gente pode entrar nesse assunto depois. Mas ainda tem um preconceito de quem não consome. Então, quando chegam ali na loja hoje... Tem gente que chega, eu achei que era um açougue. Não, é uma loja onde a gente vende carne embalada a vácuo e a gente
fala para os clientes o benefício todo da carne, né? Para quem não conhece. Mas, bom, há 11 anos atrás era um paradigma muito grande de ser quebrado. E a gente abriu a loja, tinha mais de 100 rótulos de cerveja. Artesanal, que tal? assim, então era... Olha, 100 rótulos de cerveja em São Gabriel, deu um trabalho para montar esse mix aí que tá louco, hein? E venceu cerveja, hein? tipo, bicho. Cara, era um desafio muito grande, assim, 2 produtos com shelf life curto, assim, né? Tanto a carne como a cerveja, a carne mais ainda. O prazo de validade da carne a vácuo é quanto? 60 dias sem osso, na maioria dos frigoríficos, né? Os frigoríficos grandes trabalham com essa validade. 60 dias e 30 dias com osso. 30 dias com osso. E o da cerveja? Da cerveja, 3 meses. Tinha cerveja que não era pasteurizada, que era menos. Era uma guerra, assim, né? Que tal? Tinha rótulos meio exorbitantes. E tu então, tinha esse conhecimento? Tinha uma estratégia para isso antes? Ou foi algo que não foi tão bem... Eu gostava de comer carne boa e de beber cerveja diferente, assim, sabe? Mas eu não fiz um levantamento de mercado, assim. Um estudo para se prevenir dos prejuízos da... Não pensei nisso, tipo... é um produto que a gente trabalha com a margem pequena, que a despesa era alta. Não fiz esse... Não fez um plano de negócio antes de abrir? Zero, assim. Que tal? E já era o teu segundo negócio formal. Sim, já era meu segundo negócio formal. Interessante isso. E a loja de roupa continuava também em São Gabriel, né? Tu tocava os dois negócios? Dois negócios lá em São Gabriel. E aí, a gente começou a vencer carne, né? E, o que eu vou fazer com essa carne que tá vencendo? Daí... muita relação na cidade, muitos amigos, assim, meus amigos começaram a ir para lá para fazer churrasco. E aí eu não cobrava nada mais por isso, né? O pessoal chegava ali, escolhia a carne, dividia a carne no carvão, tinha um tonel, eles assavam no tonel, às vezes eu assava, e era um jeito de eu não perder aquela carne, né? E do pessoal consumir mais um tempo ali. E aí, na época, nós não tínhamos parrilha em São Gabriel, não tinha parrilha nas cidades perto, só tinha aqui em Santa Maria o Santa Brasa, na época, que era uma parrilha bem tradicional, assim, né? Na época, e acho que o Las Lenhas também tinha aqui. Las Lenhas, nessa época era os Las Lenhas. Acho que eram as 2 parrilhas que tinha, depois Santana do Livramento tinha, Ribeira nem Livramento não Mas tinha. era bem o início desse movimento das parrilhas. Né? Mas eu percebi nesse tempo, assim, onde meus amigos iam ali consumir, que era aquilo que o pessoal queria. Que o pessoal queria fugir um pouco da formalidade de um restaurante, né? O pessoal não queria, tipo, dia de semana se arrumar para ir no restaurante, para ir lá, para pegar o cardápio, para fazer o pedido. Não, eles queriam chegar ali, escolher a carne, sentar no balcão, ver o preparo, ou eles mesmos preparar. Eu disse, olha, acho que a loja não vai sobreviver só vendendo, eu vou ter que fazer isso. E qual era o nome lá? Era La Bodega. La Bodega. Eu vou te servir. Na verdade, eu quero que tu... Se tu for escolher entre um país, entre o Japão e o Egito, agora, qual que tu escolhe? Egito? Tá. Então, o Egito está aqui. Deixa eu pegar aqui. O Egito é um sabor da Oriente Kombucha Premium, pera, pêssego, abacaxi, mamão e manga. Beleza. Tá? Tu já experimentou Oriente Kombucha das garrafinhas de plástico que são da linha tropical. Sim. Que aí tem uva, morango, melancia, maracujá e abacaxi. Essa aqui é a linha Premium. Tá? Eu vou te convidar para a gente fazer um brinde. Vamos lá. Aí, um brinde ao bom churrasco. Vamos lá. Saúde. Saúde. Um agradecimento especial ao Oriente. Muito bom, hein? Oriente Kombucha. Essa aqui é a linha Premium da Oriente. É uma alternativa ao refrigerante, assim. ao suco industrializado, baixíssimas calorias, entendeu? Açúcar residual baixíssimo e benefícios para o intestino. Sabe que depois de um churrasco, esses dias eu fui num churrasco junto, inclusive, com o pessoal aqui do podcast, aqui o nosso diretor criativo. Já fiquei sabendo que o pessoal é bom de garfo aqui. Bom de garfo. Não vou falar só a quantidade de carne para não chocar quem está do outro lado, mas eu sei que o anfitrião ele tinha planejado uma quantidade de carne para sobrar aquele churrasco para comer depois, assim, fazer aquele carreteiro de churrasco. E aí ele errou o pulo. Limparam a tábua. E aí, depois de um churrasco, a Oriente Kombucha, para ajudar na digestão, para ajudar a dar aquela sensação de leveza depois de um dia
um dia pesado, de um consumo forte de carne, enfim, é maravilhoso. Sabe que essa leveza dela, assim, essa acidez dela me deu a impressão até que depois tu comer um churrasco gordo, assim, que ela vai te ajudar até pra... Vai experimentar um doce, alguma coisa, depois ela vai limpar aqui pra te... Especial. Eu vou experimentar. Especial. E o pessoal tá fazendo uns drinks, tá colocando umas não sabia se eu podia frutinhas. falar, mas eu fiquei pensando, esse aqui com gin, com uma É, vodka. tem bastante gente tomando com gin, com vodka e fazendo combinações. Sim. Combinações. Que joia. Tem gente que agora, depois do ano novo, aí vai querer dar uma reduzida no consumo de álcool. Sim. É uma alternativa, coloca uma frutinha, coloca aí um gelinho, né? Tem gente que coloca uma cerejinha, coloca algo. Que joia. E é uma alternativa. Né? E essa aqui é a nossa patrocinadora aí da primeira temporada do podcast. Sim, muito bom. Da Rede Empreendedores. E é isso. Mas voltamos. La Bodega? La Bodega. La Bodega. E aí, o La Bodega era muito especial, assim, ele tinha um ambiente familiar, assim, os colaboradores eram todos meus amigos também. A gente tinha um quadro que dizia assim, venha quando possa, fica o quanto puder, era alguma coisa assim. Nós somos a família La Bodega e estamos aqui para atender você, sua família. Não me lembro bem como era, mas era esse o espírito que nós tínhamos, assim, né? Tipo, a gente não tinha horário para fechar, se o pessoal ficava, a gente ficava, era muito legal. Mas eu fui viajar para Buenos Aires de férias, né? E aí, 2, 3 dias antes dessa viagem, fiquei sabendo que tinha uma escola de parrilleiros lá. E aí eu mandei um e-mail, assim, eles me responderam. Eles tinham um curso que eles chamavam curso para turista, de 3 dias. Aí eu, vou fazer. Vou perder um pouco das férias, mas vou fazer, né? Aí fiz esse curso, peguei ali umas ideias, uns macetes. E aí eu, olha, isso aqui mais ou menos que eu tenho que fazer lá. Voltei, daí comecei a desmanchar a loja, tirar prateleira, tirar coisas e botar mais mesa, botar mais cadeira. Construí a parrilla de pallet, assim, fiz um balcão de pallet, tudo sem dinheiro, tudo muito inventando, assim, muito, né, com criatividade. Brita no chão, do lado de fora, onde tinha essa parrilla, assim. E o negócio bombou, assim. As pessoas viram aquela pequena mudança e era aquilo que elas queriam, assim. Aí tu transformou uma casa de carnes e cerveja artesanal num restaurante. Num restaurante, mas muito informal, assim, sabe? Muito informal. Daí montei um cardápio, né? E seguiu com o mesmo nome? Seguiu com o mesmo nome. Mesmo nome. Mas a gente não tinha cozinha, a gente não tinha fogão, a gente não tinha fritadeira, não tinha forno. Só a gente fazia tudo na parrilla. Tudo na parrilla. Aí nossos acompanhamentos eram uma batata recheada, que a gente fazia na parrilla, um pimentão recheado, que nós fazíamos na parrilla, pão de alho, que a gente fazia na parrilla. Era pouca coisa, mas era aquilo que as pessoas queriam. Queriam comer, sentar, comer uma carne boa na tábua, um acompanhamento simples e uma cerveja boa também, que nós tínhamos as cervejas artesanais. Esse teu curso em Buenos Aires de parrilla, foi em que ano? Lembra qual? Isso foi em 2015. 2015. Aí, 11 anos atrás. E aí tu prontamente já transformou... Transformei, né, para um restaurante bem simples. Aí trabalhei mais uns meses e fiquei em contato com a escola lá e, cara, eu vou voltar quando tiver oportunidade para fazer um curso para me aperfeiçoar mesmo, né? Aí voltei depois, aí trabalhei no restaurante da escola, fiquei um tempo ali mesmo me aperfeiçoando, aí sim, daí voltei e dei outros áreas para La Bodega, né? Os meus amigos brincam que era La Favela, não era La Bodega, porque era as puxadinhas de madeira e vidro, assim. Ela era uma casa de alvenaria retangular, assim, e eu fui fazendo puxadinho. Primeiro puxei para trás, depois puxei para o lado, puxei para frente. E ficou muito aconchegante desse jeito, né? Mas era improvisado. E nós abrimos todos os dias, né? Primeiro a gente não abria na segunda, aí depois eu comecei a ver que segunda-feira tinha muito viajante na cidade, os caras não tinham de comer e abria. Aí na terça-feira a gente fazia uma promoção, fazia um rodízio de carnes, assim. E eu queria que na terça-feira não era... A ideia não era lucrar, mas era as pessoas passarem, ver que o restaurante estava cheio na terça e aquilo dava até uma curiosidade nas pessoas, né? Se está cheio na terça, né? O que tem aí? Aí na quarta tinha futebol, a gente fazia uma promoção de chopp por gol ali, também ia bastante gente. Na quinta-feira nós fazíamos uma promoção de espumante, e aí e botava uma música sertaneja, daí tipo, chamava as mulheres por causa da promoção de espumante, os homens já iam também, era essa a tática, e depois a gente ia para sexta, sábado, domingo, que o negócio fluía, assim. Então foi muito, muito bom, só que daí veio a pandemia, né?
Tocou até a pandemia. Toquei até a pandemia. De 15 até 20. De 15 até 20. E aí, na pandemia, cara, nós caímos um ticket médio na época de 120, 130 reais por pessoa pra gente fazer cachorro-quente na estufa pra vender. Delivery. Porque também a carne não... É ruim carne no delivery, né? Ela não chega nas mesmas condições, assim. Então, eu disse, não vamos queimar o produto, vamos partir pra outra coisa pra gente sobreviver. Então, a gente tava vendendo um cachorro-quente a R$18,90, né? E com o mesmo custo operacional ali de colaboradores. Sim, viu a tua receita despencar, a tua lucratividade despencar. Sobrevivência na veia, né? E aí tem um primo meu, São Gabriel, que ele é corretor, e eu falei, cara, pensando em vender, aí passou, cara, 2 semanas ele me veio com uma proposta. E na época sempre foi meu amigo antes, durante, depois, mas era um concorrente de negócio, era outra parrilha que tinha na cidade, depois que eu abri, deu mais alguns anos ele abriu. E aí eu disse, cara, vendo, né? Eu tinha um valor, ele veio me oferecer 50% do valor. Eu disse, não, mas 50% eu não vendo. Mas aí perguntei quem era, ele falou, o cara pediu sigilo, daí ele... Eu falei, tá, mas cara, é muito, muito longe do que eu quero, né? Ele disse, não, mas ele não quer nada. Ele não quer ter o mobiliário, ele não quer ter o nome, ele não quer... Só quer que tu feche. Só quer que tu feche. Então já sei quem é. Eu já sei quem é e não tem problema, né? Porque daí, no fim, eu fiquei com mobiliário, vendi por fora, cheguei bem perto do valor que eu queria. Daí, então, né? Câmera fria, tudo que a gente já tinha comprado, adquirido, equipamentos. Ele só tirou do mercado o principal concorrente dele. E tranquilo. Depois, a gente sempre teve uma relação boa. Depois disso, já prestei consultoria, já reformulei o cardápio da parrilha dele. Seguimos Maravilha. até hoje trabalhando. Tem, inclusive, no cardápio da parrilha dele tem meu nome lá, com os pratos. Que tal? Que a gente criou e ainda fornece algumas coisas, assim. E aí eu fui embora pra Floripa. Tô sentindo o cheiro de um churrasco, não tô sentindo o cheiro de um bom negócio, por favor. Hein? E aí tu foi pra Floripa. Eu fui pra Floripa, aí vendi. E na época tava solteiro. E, cara, vou aproveitar um pouco, vou procurar outros mercados, outros áreas, assim. Vi que, né, no litoral também tinha bastante serviço. A minha irmã mora em Floripa. Só que ela fica 6 meses em Floripa e 6 meses viajando, velejando. Ela e o marido tem um barco, daí... Quando deu 6 meses que eles não estavam, eu disse, cara, esses 6 meses eu vou tentar Floripa. Vou pra lá. Aí aluguei a casa deles, a casa é grande, eu fazia eventos na casa, né? E fazia eventos fora também. Aí um dia eu tô fazendo um evento na casa para 40 pessoas, tô cozinhando de tarde. Aquela loucura, e tocou o telefone, eram os antigos donos do saleiro. E nós somos bem amigos, né? E o tempo que eu morava em São Gabriel, eu fazia o marketing para eles do saleiro. Eu vinha aqui, gravava os vídeos, falava das carnes. E aí, quando eu fui para Floripa, parou. Logo que eu fui para Floripa, eles fizeram uma venda que não deu certo. Daí, decidiram deixar a loja fechada um tempo. Nesse tempo que a loja ficou fechada, várias pessoas foram olhar a loja para comprar, mas acabaram não comprando. E aí, eles também cansaram um pouco disso, né? Vários meses pagando aluguel e toda essa perda de energia indo lá, mostrando e acabando não vendendo. Aí eles me ligaram, a gente tava conversando aqui, o saleiro é pra ti, vem aqui, toca. Eu disse, não, mas como assim? Não, a gente vai dar 1 ano pra ti tocar, e aí se tu gostar, tu começa a nos pagar depois de 1 ano. E eu Isso era quando? Isso 3 anos, 2022. Eu abri aqui, a gente reabriu o saleiro dia 1º de setembro de 2022. Isso era agosto de 2022. Agosto de 2022. E aí daí eu desliguei o telefone com eles, naquela correria que eu tinha que produzir pro evento, mas ansioso, né? Eu sou muito ansioso. Eu liguei pro frigorífico que eu trabalho, que é de Santo Ângelo, né? E eu falei, olha, tem uma oportunidade de ir para Santa Maria, mas eu só vou se vocês acharem legal, né? Se for o interesse do frigorífico também, não. Santa Maria é uma cidade que a gente precisa fortalecer. Se tu quer, vem aqui no frigorífico pra gente conversar e vamos trocar uma ideia. Aí na outra semana eu já vim, passei em Santa Maria, conversei pessoalmente com os antigos donos, fui a Santo Ângelo, conversei com o frigorífico. E aí, cara, a intenção era ficar em Floripa pro resto da vida. Eu fiquei 5 meses lá. E aí vim pra cá e em 1º de setembro reabri o saleiro, né? Daí com a marca Saleiro e também muito forte com a marca do frigorífico Alegaro, que é o nosso principal fornecedor. Já era Saleiro na época? Já era Saleiro, já tinha logo, tudo. Já tinha um nome, e já tinha tinha quanto tempo? Os guris abriram bem na pandemia, uma semana antes da pandemia. Abriram na pandemia. Na pandemia.
E aí agora, esse ano, fizemos 3 anos dessa nova versão do Saleiro, né? Que tal? 3 E, anos o, em e, Santa hoje, Maria. e hoje a tua atuação, ela tá voltada para mais para eventos, mais para as carnes, para colocar as carnes nos lugares? O que é? Sim. Hoje eu tenho várias atuações, mas todas elas referente à carne, né? Além do Saleiro, que hoje é... eu sou apaixonado pela loja ali, por arrumar, assim. Acho que a loja é meu filho, assim. A loja, ela é até meu showroom, assim, né? Porque muita gente que me contrata para consultoria, alguma coisa, às vezes vem na loja olhar sem falar nada. Ali olha, né? Tipo, se a loja não estiver bonita, as pessoas nunca vão me contratar, né? Mas eu dou consultoria para restaurantes, né? O último restaurante grande que eu trabalhei, que dei consultoria em Cruz Alta ali, que é a La Cruz, que é uma parrilla bem famosa ali. Dou consultoria para casas de carnes também, né? Ou uma consultoria completa, ou dou uma assessoria, onde a gente monta o layout da loja, prospecta fornecedores, dá um treinamento para os vendedores. Eu sou coordenador de pós-vendas do frigorífico Calegaro, e aí nesse trabalho eu visito os clientes do frigorífico, né? Em todo o Brasil, são 9 estados, né? Tu viaja? Eu viajo. Esse ano nós fizemos Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Começamos o trabalho em 2025, visitamos esses 3 estados. São Paulo também eu fiz, mas foi também porque eu tinha coisas pessoais para fazer em São Paulo, daí acabei fazendo algum trabalho para o frigorífico. O Calegaro tá até onde? Acho que Maranhão, se não me engano. Já atravessou o Brasil. Eu não me recordo certo, mas tem... A Rede Empreendedores nasceu em Santo Ângelo. É? Ela nasceu em Santo Ângelo. Sim. Aí nós, em 2015, nós viemos para Santa Maria. Aí aqui ela começou a expandir mais, né? Agora que interessante. Santo Ângelo é uma cidade que não tem tantas empresas assim de referência, né? Que o frigorífico Calegaro é uma referência lá, né? Sim. O frigorífico hoje tem 700 colaboradores lá na planta, né? É muita gente. E é interessante ver essa expansão aí do frigorífico. São 9 estados, né? E há pouco tempo atrás, assim, 2018 que saiu o CISB, né? Que saiu a autorização assim, para vender para outros estados, e o frigorífico decolou, né? E sempre batendo muito na bandeira de carne gaúcha. Hoje o frigorífico ele abate 100% de animais gaúchos, né? 100%. Isso. Tanto que teve 2 meses nesse ano de 2025 que nós fomos o frigorífico que mais abateu no estado. Então, tipo, não foi o frigorífico que mais vendeu, não foi, porque muitos frigoríficos estão trazendo carcaça de fora e desossando e nós seguimos comprando só gado gaúcho. Só gado gaúcho. E uma garantia de sabor a nossa carne, foi a que mais abateu. 2 meses consecutivos nós fomos o frigorífico que mais abateu. Que interessante. Então, a gente usa esse slogan, né? O sabor do sul, e tem que manter, né? Comprar só... Que tal? Se comprou de você, sabe que está comprando gado gaúcho. Isso. É um belo diferencial. Belo diferencial. Aqui na rede a gente tem algumas teses que são, vamos dizer assim, são bandeiras do nosso movimento. Um deles é hiperlocalização. Sim. E a hiperlocalização traz uma ideia de que o bairrismo é um diferencial estratégico. Certo? E aí isso vale para ti que está aí. Aí se tu tiver uma visão, um senso de comunidade, certo? Senso de comunidade. O que eu posso fazer para melhorar o meu bairro? Compra mais no teu bairro. Sim, te relaciona mais no teu bairro. O que eu posso fazer para melhorar a minha cidade? Bom, observa aí aquilo que realmente causa um impacto positivo, que traz benefício, especialmente riqueza, dinheiro para circular mais na tua cidade, é mais segurança, é mais emprego, é mais renda, é mais qualidade de vida. E muitas vezes as pessoas não estão presentes para isso. Então, quando tu fala que tem uma empresa que foca no produto gaúcho, valoriza o gaúcho, para mim é algo maravilhoso, e eu acho que o paulista tem que fazer o mesmo, o baiano tem que fazer o mesmo. E a gente precisa dessa conscientização do consumidor final, né? Terça-feira agora eu estava conversando com o seu Carlos Londra, do Dores, ali, ele me falando que parece que 15 ou 16 mil caixas chegam
de encomenda em Santa Maria por dia. Já passou de 20 mil, já tá... né? Então, imagina, por isso que a gente vê um enfraquecimento do comércio local, porque o pessoal está comprando tudo pela internet. Exato, volta só o dinheiro da logística, que é um percentual ainda muito pequeno, que aperta esse pessoal lá na ponta lá para ganhar um valor muito pequeno em cada entrega, e a gente tem um fator multiplicador no nosso dinheiro, que eu tenho explicado e falado muito aqui, já passou por aqui secretário municipal da Fazenda, advogado tributarista, já passou por aqui muito empresário, eu tenho batido muito nessa tecla, que é o seguinte, Douglas, ó, R$1 na mão do Douglas, empresário daqui, se multiplica em 1,67. R$1 no e-commerce, foi embora. Sim. Ele foi embora. E cada R$1 milhão que circula na nossa economia são 18 empregos mantidos aqui. Então, cada 1 milhão gera 18 empregos, mantém 18 empregos. E a gente não... Talvez tu olhe assim, eu olho para os meus 1.000, né? Não, meus milhares, meus poucos, minhas centenas. Mas a soma das nossas centenas, dos nossos milhares, logo ali dá milhões. Sim, dá um resultado expressivo. A prefeitura, a gente está provocando outras instituições, outras empresas a olhar para isso, para que haja um investimento maior aqui. Uma prova, quando eu vim, né, nessa segunda passagem por Santa Maria com a loja de vestuário, assim, eu me lembro que na Bozano tu nem pensava em achar um ponto, né? E quem tinha ponto na Bozano, quando decidia mudar, vendia o ponto, né? E hoje em dia a gente caminha quantas placas de alugas que a gente tem, né? É um baita indicador, né? Porto Alegre, eu estava escutando a Gaúcha também essa semana passada, assim, tipo, das ruas tradicionais, Rua da Praia, Avenida Farrapos, cheia de locais para alugar, por isso, né? Então, eu sou corporativista, sou barrista, assim, sempre não olho muito preço no negócio dos meus amigos, assim, sempre penso em prestigiar quem me prestigia ou quem é amigo, por isso, né? Por deixar o dinheiro circulando aqui. Eu compro muito, muito pouco pela internet, assim, só quando não tem outra opção mesmo, assim. E sabe que um diferencial, e cada vez mais, assim, eu falei da hiperlocalização, eu já estou falando de vazamento econômico, que é uma tese também importante, mas se a gente for pegar carne, churrasco, parrilla, tu presente num evento, tu cuidando da tua loja, tem essa questão da proximidade, que é algo que tem muito valor. Entendeu? Não é... Eu vejo que isso vai se fortalecer cada vez mais, entendeu? Essa experiência de poder estar junto. Eu te disse que os churrascos lá na confraria, todos eles foram muito bons. Sim. Mas quando tu foi lá, elevou o nível, entendeu? E isso dito por todos. E aí tá contigo lá no evento, é algo que tem um valor. E aquele dia eu não ia nem assar, né? Eu já tinha ido assado na outra confraria, teve uma que eu fiz uma explanação ali, quase como um workshop, assim, para dar algumas dicas pro pessoal. E aquele dia eu não ia nem assar, mas não aguenta, é mais forte que eu. Cheguei ali, foi e a torcida pede também, né? A gente gosta, não adianta. E é lindo quando faz o que gosta e quando realmente tem essa ligação de não estar por acaso envolvido com a carne, com o churrasco, não é? E eu não posso me esquecer que foi a parrilla, né, que me proporcionou tudo isso, né? Foram 5 anos na La Bodega, eu sendo parrigeiro, né? Eu vivenciando isso todo dia, tocando, porcionando, assando, entregando a carne, que me deu a expertise para mim fazer uma consultoria para outros restaurantes, para outras lojas, né? Se não tivesse essa rodagem de ter queimado a barriga ali no fogo, literalmente, esse é apenas um papagaio, assim, falando o que alguém me falou, né? Mas não, foram 5 anos de segunda a segunda na frente da parrilla. Tu trouxe aqui esses livros aqui, que tem a ver com um projeto. Isso, esse é um projeto da Valentina Marsola e meu, que se chama Educarne, né? Deixa eu mostrar pro pessoal aí. Posso pegar um aqui? Claro, presente para vocês. Maravilha. Oi. Aqui. Esse projeto nasceu assim eu comecei a ver todo esse movimento de artistas falando em não consumir carne, né? Incentivando as crianças a serem veganas, a serem vegetarianos, e eu
eu vi que eram pessoas que não tinham embasamento para falar nesse assunto, né? Era simplesmente por um modismo, né? E aí eu disse assim, bom, eu posso falar de bem-estar animal, eu posso falar de churrasco, mas eu também não sei falar da parte nutricional. E aí falei para Valentina e a Valentina na hora adorou, disse, não, então vamos escrever o projeto. E a gente escreveu o projeto. E hoje a gente vai nas escolas, só fizemos escolas públicas por enquanto, né? Mas por convites, não que a gente tenha algo contra a escola particular, não nada, mas é que a gente vê que na escola pública ali dá um toque diferente, sim, porque a carne nem sempre é tão palpável para as crianças, né? Então, além da palestra, no final a gente faz uma degustação, geralmente hambúrguer que a gente serve, assim, e ali legal, aquela hora que brilha o olho, que materializa tudo que a gente fala, que realmente elas entendem. Mas já são 3 anos de Educarne, e aí no primeiro era só a palestra, depois a gente criou um desenho animado, que a gente passa esse desenho na palestra, onde tem uma conversa de 2 personagens ali, um vegano e outro que come carne, e aí o carnívoro incentiva o vegano a experimentar. E agora, pensando cada vez mais em ter contato, em chamar a atenção das crianças, né? Aí nós chamamos a Bárbara Henriques aí, que é santamariense, nossa amiga jornalista. E aí, mais ou menos, ó, Bárbara, a gente quer levar essa mensagem, aquela mensagem, ela escreveu nosso gibi. E aí, com muito orgulho, agora no final das palestras, além da degustação, as crianças levam o gibi. E é o primeiro, né? A gente vai lançar mais, já tem mais ideias. E no fim aqui, tem também 2 páginas aí para as crianças interagirem. Aqui para eles pintarem. Eu aprendi isso aí com quase 40 anos. Mostra aqui. E aí tu já tá levando para as crianças algo. Eu fui descobrir que tem 2 picanhas no boi com 40 anos. Sim. E a ideia aqui é provocar a curiosidade das crianças, né? Por exemplo, aqui, vamos ver... Eu botei, pinte de roxo, a rainha do churrasco. Daí tá aqui, né, escrito a resposta, que é a picanha. Deixa eu ver a costela, onde é que tá... A costela a gente botou que é o corte predileto dos gaúchos. Aqui, ó, verde, o corte predileto do gaúcho. A costela, que é para as crianças também saberem popularmente como a gente trata os cortes, né? O vazio eu botei pinte de... Acho que é azul aqui, o corte mais democrático que a gente fala, que é o vazio, porque nele... A gente tem uma parte com gordura, uma parte magra e consegue agradar todo mundo no churrasco. Que coisa linda, não? E é educação. O nome do projeto é Educarne, né? Educarne ensinando sobre carne para a vida. Sim. Isso aqui cumpre um papel extraordinário assim, nesse mundo que a gente vive hoje, até porque durante muito tempo quem sabia sobre carne não falava. Tá? Não falava. Ninguém falava que trabalhava com carne. Também. Ninguém falava. E aí ficaram os veganos falando mal da carne e falando contra a carne. E quem sabia sobre os benefícios da carne muitas vezes estava ali calado. Né? E aí muita gente deixou de comer carne sem ter noção de que tem muitos benefícios, né? Tanto para a saúde, quanto para a economia, quanto para enfim. A Valentina fala muito, né, na parte ali desde a gestação, né, de mães que não comem carne, quanto o bebê perde, e depois na fase que as crianças mais precisam desse nutriente, dos nutrientes que tem na carne, né, que os pais, por falta de informação, privam também as crianças de terem, né, acesso à carne. Então, a gente levar isso aqui, se tem alguma criança ali que tem isso em casa, pelo menos ela vai ter argumentos para falar, vai ter a curiosidade da carne. E esse projeto é um projeto que nós criamos, investimos e temos pouco apoio também, né? Temos apoio, né, de empresas privadas, assim, mas nós queríamos muito um apoio do governo do estado, assim, porque a gente vê esse projeto que ele teria que estar mais nas escolas, né? Mas, infelizmente, os políticos eles não acreditam em projetos que não sejam imediatistas, né? Eles querem projetos que geralmente, que deem retorno rápido, né? E que o retorno é lento, que o retorno vai ser daqui a 10 anos, quando essas crianças forem chefes de família, quando eles forem os pais de família, os consumidores, né? Então, a gente ainda não teve, né? E já tivemos várias promessas. Vamos marcar uma reunião com o vice-governador, vamos marcar uma reunião com o secretário, não sei lá. Mas, enfim, eu vejo que por ele não ser um projeto imediatista, assim, a gente não tivemos
ainda esse Bom, apoio do governo. mas vocês ganharam agora o nosso apoio, o apoio da rede. Muito obrigado. Tá? E eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai chegar a alguém que vai olhar para esse nome que é uma baita marca, Educarne, um baita nome, tá? Vai prestar atenção no valor no valor do mercado da carne, da pecuária, a importância econômica, né, da pecuária, e vai prestar atenção que tem diamante aqui, entendeu? Tem algo muito valioso aqui, né? Eu não tenho dúvida, obrigado. não tenho dúvida que é como toda inovação, né? Na inovação tu tem os primeiros que adotam a inovação e eles são um percentual pequeno. Tá? A teoria dos early adopters. Se tu der um Google aí ou for na inteligência artificial, tu vai ver que essa teoria já demonstra que tem um percentual que adere primeiro e tem os retardatários lá que vão aderir lá no final. Os políticos e as instituições públicas, elas são os maiores retardatários em tudo que é inovação que tem. Sim. Então, se tu tem alguma expectativa de trazer uma inovação e que os políticos ou os órgãos públicos sejam os primeiros que adotem, pode ter certeza que vai se frustrar. Sim. Agora, tu vai ter inovadores adotando inovação. Tu vai ter os pioneiros adotando inovação. E também tem alguns segredos, tá? Tá no terceiro ano. Tá no terceiro ano. É no terceiro ano que tu firma as melhores alianças, é onde se consolidam as alianças para o projeto, certo? Tem alguns mistérios, tem alguns mistérios a respeito do tempo. Assim como o Douglas teve 15 anos de negócio numa área, ele está no 5º ano na outra, ele está no 3º ano nesse projeto. Cada ano tem os seus significados e coisas que se repetem. Uma delas é, no terceiro ano, tu conhece pessoas novas e firma novas parcerias. No terceiro ano, tu ressignifica relações que tu já tem com outras pessoas e as relações vão para um outro nível, muitas vezes. Sim. Até algumas se rompem. Então, nesse ano, eu vou te dizer que esse projeto vai para um outro patamar. Que joia. Porque vão ter aliança. Não sei se vai vir algum político. Sim. E se não vier, talvez seja até um livramento. E na verdade, não é nem que a gente quisesse como é que eu vou dizer, rentabilizar isso com o governo. Não, a gente queria acesso. Né? A gente queria acesso do governo. Assim, tipo, também a gente não pode deixar nosso trabalho, né, nossa vida, para sair fazendo palestra toda semana e não trabalhar. Então, tipo, pelo menos que tivesse um subsídio aí para nossas viagens, para nossa estadia, quando a gente tivesse... E marcar, tipo, vamos pegar a capital do estado aí e fazer em 10 escolas aí numa semana. Beleza, vamos lá, vamos de manhã, numa, de tarde em outra, vamos fazer. E vamos disseminar essa ideia, né? E eu falando um pouco vou aproveitar aqui e falar dos patrocínios. A gente tem alguns patrocínios que viabilizam, né? O Frigorífico Alegaro, ele sempre nos dá o hambúrguer ou a carne que a gente vai fazer. Faz a alegria da galera. A gente vai fazer a degustação. E ele também patrocinou a impressão dos gibis para nós. E aí temos 2 fazendas aqui, a Estância Vista Alegre, que é do Rafael Anoni aqui de Santa Maria, a Estância ali em São Vicente, e a Pecuária Brafor Cabanha Braço Forte, que é de Júlio de Castilhos ali, e aqui o Saleiro, né, e a Genética Taipa de Pedra, que é da Valentina e do Henrique. Então são nossos 5 patrocinadores aí do gibi. Muito obrigado por acreditarem, né. Parabéns. Satisfação quando essas empresas enxergam longe, assim, né. Parabéns, é um baita num projeto, vai transformar vidas, famílias e negócios, entendeu? Tem coisa muito boa aqui. Eu não tenho dúvida que é um projetaço, assim, projetaço. Ganharam um apoiador aí, né? E eu tenho certeza que a gente vai fomentar, porque educação é um dos nossos pilares. Tá? Aqui educação e a gente precisa educar o Brasil e o mundo sobre esse ponto fundamental na nossa nutrição, que é o consumo da carne. E a gente acredita nisso. Com certeza. Certo? Tem gente que não come carne aqui na Rede Empreendedores, até tem alguém aí. Eu sei que tem alguém que por opção
pessoal resolveu não comer carne, vegetariano Sim. e tal. Vegano, eu acho que a gente não tem nenhum nesse momento aqui. Né? E se vier, tá tudo certo, vai ser respeitado, vai ser bem-vindo. Agora, no geral, aqui nós somos consumidores de carne e gostamos muito do churrasco e extraímos benefício disso. Né? Tanto para a nossa cognição, quanto para a nossa saúde. Né? E a gente quer estar apoiando vocês aqui nesse sentido aí. E parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Tá? Eu quero que tu compartilhe, Douglas, algumas coisas que eu sempre pergunto para os empreendedores. Né? Já ficou um registro do teu histórico empreendedor aqui nesse episódio. Os maiores erros que tu cometeu como empreendedor, como empresário. Eu acho que eu comecei novo e muito sem base, assim, né? Muito sem entender muito da parte fiscal, contábil, assim. Eu acho que esse foi o meu maior erro no começo. E depois, nessa última fase aqui em Santa Maria, assim, foi uma fase que eu não queria mais ter toda essa responsabilidade, sabe? De ter colaboradores de novo, de ter... enfim, de ter todos os encargos que um comércio tem que ter, né? Mas acho que essa veia de comércio falou mais forte e eu tô de novo nessa luta. Mas acho que o principal erro foi não entender bem isso quando eu comecei lá jovem, assim, foi o principal. Maravilha. E se tu pensar aí nessa questão tanto do comércio quanto das pessoas, das equipes, que outros erros tu acredita que cometeu? Eu acho que eu também não sou muito bom assim em transmitir o óbvio assim para a equipe, sabe? Não sei se é bem isso assim, mas a gestão de pessoas assim, eu não sei se é um ponto forte meu assim. Tu acredita que errou em alguma coisa nesse sentido? Talvez seja alguma coisa que eu tenho que aperfeiçoar, fazer um curso, assim, para criar métodos dentro do trabalho, assim. Tem a ver com delegação, tem a ver com gestão do dia a dia? Muito eu sou assim, tipo, hoje nos eventos, por exemplo, a pessoa trabalhou comigo 2, 3 vezes, eu já quero que ela saiba aquele passo a passo sem eu escrever aquele passo a passo. Acho que criar um processo é uma coisa que eu não fiz ainda, entendeu? Porque... claro, tem pessoas que trabalham comigo nos eventos há 5, 6 anos, vai no automático, mas às vezes eu olho ali, tipo, experimento uma receita e como a gente faz muitas vezes as mesmas receitas, eu experimento e eu sei, assim, tipo, não espremeu limão aqui nisso. Não espremi, mas tipo, se eu não experimentasse, a pessoa não ia colocar. Mas não é um erro da pessoa não colocar, talvez tenha sido um erro meu não criar aquele processo, entendeu? Então, por eu achar que aquilo é óbvio, que a pessoa já fez 30 vezes que ela não pode esquecer, um erro meu foi não criar esse processo. Interessante. E pensando no comércio, aí, que outro erro tu pode ter cometido que vale a pena compartilhar? Eu acho que nesse meu primeiro negócio, que foi do vestuário, assim, né, como eu pontuei fatores externos, né, que foram... como falei ali, o mormo, os e-commerce, né, coisa assim. Eu acho que um erro que eu tive foi não reduzir custos numa hora certa, assim, sabe? Quando começou a baixar a venda, por esses motivos, eu também poderia ter reduzido custos, né? E aí eu sempre quis ter, tipo, a loja cheia de mercadoria, seguir com o mesmo custo fixo. Talvez se eu tivesse com os números na mão, assim, teria reduzido e teria sido uma experiência melhor, assim. Maravilha, ótimo. A gente aprende muito com os erros, né? E muitas vezes quer olhar para o acerto, só para o acerto, e não entende que até chegar no acerto, muitas vezes houveram vários erros. Né? Sim. E tem riqueza aí no que tu acabou de falar, tem coisa muito valiosa. Muito valiosa. Eu vou te pedir para olhar nessa câmera aqui e deixar uma mensagem para um empreendedor do bem que está lá do outro lado, querendo crescer, querendo aí gerar mais resultados, querendo transformar algo na vida dele. Deixa o teu recado aí para fechar essa nossa conversa de hoje. Bom, acho que a gente tem que empreender, tem que acreditar nos nossos sonhos, tem que ir para frente, tem que aprender com os erros.
que a gente não pode desistir. E tem que fazer aquilo que nosso coração mandar, assim. Acho que eu ter retornado para Santa Maria no momento que eu não queria mais, como falei agora há pouco, toda essa responsabilidade fiscal e colaboradores, enfim, foi porque a minha veia empreendedora falou mais alto, né? E deixa a tua veia empreendedora falar, vai para frente, faz o certo e não tenta manipular ninguém, né? Tenta sempre inspirar as pessoas, né? Porque se tu manipular as pessoas, tu vai acabar tendo elas por pouco tempo perto de ti, sejam elas teus colaboradores ou sejam elas teus clientes. Agora, se tu inspirar as pessoas, se tu entregar a verdade, se tu vender verdade, né? E aí tu vai ter clientes, colaboradores e parceiros comerciais por muito tempo junto contigo. Maravilha. Para não deixar tu sair daqui sem dar uma dica de churrasco. Eu achei que ia deixar sem tomar outra kombucha, se não deixar tu sair daqui sem tomar. Não, como é que tu não vai deixar uma dica de churrasco aí para alguém que tá aí esperando? Sim. E aí, deixa a carne descansar, não deixa a carne descansar, qual é a temperatura do fogo, alguma coisa tu vai ter que entregar do churrasco aí. Agora, falando, quando a gente falou dos eventos rápidos, assim, deixar também uma outra mensagem, né, que antigamente, como a gente falou também há pouco, as pessoas não falavam que trabalhavam com carne, né? Até as crianças na escola tinham um pouco de preconceito. Meu pai é açougueiro, meu pai é assador. E essa carreira de assador me levou para lugares que eu nunca ia conhecer se não fosse a profissão, né? Tipo, já fui várias vezes a Campos do Jordão, São Paulo. Ano passado, no dia que nós, infelizmente, começou as enchentes, aqui no dia 1º de maio, eu estava indo para a Bahia. Quase não cheguei no aeroporto para pegar o voo, né, naquela manhã, mas... fui para a Bahia trabalhar com carne, com churrasco. Então, essa profissão que não tinha essa visão, assim, hoje tem. Hoje as pessoas, né, se dispõem a pagar por um serviço diferente e tu viajar, né, bastante para ir fazer trabalho, festivais, de churrasco, enfim. Então, se tu gosta de carne, né, tem um mercado grande aí para te trabalhar. E dicas, pessoal, tem milhares de dicas, né? Mas vou deixar uma que eu gosto bastante, que é bem técnica, né? Que a carne é composta de água, né? De líquidos. E às vezes as pessoas perguntam, quanto tempo eu vou deixar no fogo? Uma explicação bem fácil, assim, que a carne, quanto mais líquidos ela tiver, quanto maior ela for, por exemplo, a gente vai assá-la mais longe do fogo numa temperatura menor. E quanto menos líquidos ela tiver, a gente vai assar mais perto do fogo numa temperatura maior. Então, menos líquido, mais perto do fogo, numa temperatura maior, mais líquido, mais longe do fogo, numa temperatura menor. Por exemplo, vazio, mais perto do fogo. Um vazio, se ele for uma peça grande, se a gente for assar ele inteiro, né, tu vai assar ele um pouquinho mais distante do fogo, né, que a gente vai precisar fazer uma cocção mais homogênea dele. Né? Ou tu pode selar ele numa temperatura bem alta e levantar ele para acertar o ponto dele. Mas, por exemplo, um entrecô que a gente corta 2 dedos ali, né, 2 dedos, pouco líquido, a gente vai assar ele bem perto do fogo e se cortar até mais fino que isso, daí os argentinos já chamam do vuelta e vuelta, né, que é tipo, dá uma volta e outra e já serve para ele não secar. Se a gente for assar um costelão, por exemplo, daí, por isso que a gente fala um costelão 8 horas, 12 horas, né, mais longe, uma peça grande de carne, bastante líquido, a gente precisa de um tempo maior de cocção. Se a gente for assar um granito, por exemplo, né, o nosso peito, e que a gente adora também, um tempo maior de cocção vai fazer ele quebrar o colágeno da carne ali e a carne ficar mais macias. Então, é uma dica bem fácil. Tu perguntou de descansar também, né? Muita gente dá risada e fala, churrasqueira Nutella, assim, mas esse líquido, né, que a carne é composta, ele está procurando uma brecha para sair porque ele está quente, ele está borbulhando lá dentro. Então, se a gente tirar do fogo e cortar instantaneamente, esse líquido vai sair para a tábua, né? Então, se a gente deixar um pouquinho ela descansar, uns 2 minutos, aí ela já vai começar a voltar para a temperatura normal, esse líquido já vai se reacomodar nas fibras e quando a gente cortar, a gente vai sentir essa suculência. Então, pode deixar a carne descansar, não tem problema, não é nutelagem fazer isso aí. E com relação à carne a vácuo, rapidinho, quais são os benefícios da carne a vácuo? A carne a vácuo, o maior benefício dela, né, é o que ela ganha de maciez. A carne a vácuo, a partir do 10º dia, ela começa a quebrar a proteólise da carne, né, na temperatura adequada de -2 a 2 graus, e ela pode ganhar até 40% mais de maciez, pessoal. Então, tu deixar de comprar uma carne a vácuo, tu tá abrindo mão da tecnologia.
Então, tu comprando uma carne de um animal jovem, de 24, 30 meses, a gente já tem, por tendência, ter uma carne macia. E se essa carne estiver embalada a vácuo com 15, 20, 30 dias da embalagem, ela pode chegar até 40% de maciez. O ponto crítico é a temperatura. É a temperatura. É que quando essa carne a vácuo chegou no Rio Grande do Sul a primeira vez, né, era carne que vinha lá do Brasil Central, era carne que as multinacionais não conseguiam exportar aqueles cortes. Então, essa carne oscilava muito de temperatura, ela passava de um caminhão para o outro. Ela chegava no supermercado, o supermercado também não estava com o refrigerador certo para receber ela. Muita gente ainda desligava o freezer de noite para economizar. Então, essa oscilação de temperatura fazia formar muito líquido na embalagem. Aquele líquido formava muito microbolhas e fazia assim, um cheiro ruim na carne, também um sabor que não era agradável. E esse foi o nosso primeiro contato e foi essa impressão que a gente ficou. Né? Hoje a gente trabalha, né, com frigoríficos que abatem num dia, a carne chega aqui no outro. E vem só num caminhão e chega e tu coloca ali. Os refrigeradores dos supermercados, das lojas, já estão aptos a receber elas. E uma dica, tu não compra carne se ela tiver líquido na embalagem, se ela tiver com muito líquido na embalagem. Né? Daí essa carne oscilou a temperatura. Agora, se ela tiver sequinha ali, o prazo de validade dela for 60 dias sem osso, se ela tiver com 50 dias e não tiver líquido dentro dela, não tiver microbolhas ali atrás da embalagem, pode comprar à vontade, que tu vai estar consumindo uma carne muito macia e uma carne que tem um rigoroso controle de higiene, né? Uma carne que foi manipulada somente... Higiene é um diferencial na carne a vácuo. Um diferencial grandíssimo, né? Porque essa carne foi manipulada somente no frigorífico, né? Onde a gente tem faca esterilizado, uniforme esterilizado, ar-condicionado, mesa de inox, o cara cortou, botou na embalagem, embalou a vácuo e só tu vai abrir ela em casa. Então, uma segurança alimentar também bem maior. Não que os açougues não tenham, né? Porque as leis no Brasil são bem rigorosas quanto a isso. Mas uma carne no gancho é uma carne que foi muito mais manipulada, né? Porque ela foi tirada do frigorífico no ombro, foi colocada num caminhão, foi descarregada, e no açougue quantas pessoas tocaram nessa carne, né? Tiraram, mostraram para mim, eu não quis, mostraram para ti, tu não quis, até uma pessoa querer. É errado? Não é errado. É ruim? Não, não é ruim. Mas essa é a carne que a gente chama de in natura. E ela foi muito manipulada, né? Então, a carne a vácuo, resfriada, por exemplo, ela foi manipulada só no frigorífico, e só a gente vai abrir ela para consumir em casa. E o próximo paradigma a ser quebrado é da carne congelada, né? Que também a gente tem muito preconceito da carne congelada, mas a carne congelada no frigorífico, né? Também recebendo um choque térmico ali num túnel de congelamento, onde ela congela muito rápido, ela é a carne mais in natura, assim. Essa ela foi congelada no túnel de congelamento, ela congela muito rápido. Muito rápido, né? E ela não vai cristalizar. Uma carne que quando a gente congela ela em casa, no congelador da geladeira, por exemplo, ela congela lentamente. E aí ela vai cristalizando o líquido dela. Quando tu descongelar, ela vai perder muita suculência. O túnel de congelamento é um ultracongelador. Ultracongelador, que ele vai congelar sem criar os cristais de gelo. Isso aí. Isso é interessante. Tu foi a primeira pessoa que eu ouvi, prestei atenção nesse ponto. Cuidar na carne a vácuo se tem muito líquido, ou se não, quanto menos líquido, ou se não tiver líquido, melhor. Perfeito, é um baita diferencial. É, e a carne congelada essa eu não tinha ouvido também. Né? Então, e agora, eu fico falando, né? E agora, mas uma dica bem importante também, pessoal, quando abrir a carne embalada a vácuo em casa, não cheira no saco. Muita gente faz isso. Ah, tá com cheiro, não tá com cheiro normal. Tá, mas o cara abriu e cheirou lá no saco, entendeu? Então, tira a carne dali, deixa ela respirar. Ela tá sem oxigênio ali, ela vai oxigenar de novo, ela vai voltar a cor dela e vai ter o cheiro normal de carne. Então, cheira a carne depois, mas não cheira a carne dentro do saco, sem oxigênio. Né? Interessante. Bom, vou te agradecer. Eu agradeço. Por essa oportunidade de estar contigo aqui, conversando sobre esses assuntos importantes e por conhecer um pouquinho mais da tua história, da tua trajetória empreendedora, agora com 41 anos. 41 anos. Né? Só o início da jornada, né? Só o início da jornada empreendedora e já com toda essa experiência. Então, gratidão. Eu agradeço. Que Deus te abençoe teus negócios, tua família, né? A tua vida, assim como tu também, tu que está aí conosco e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Tu que ainda não deixou uma curtida aqui nesse episódio, aí, curta, e vai ser um prazer aí responder algum comentário teu também aí no nosso episódio, tá? Então fica o agradecimento
E um grande abraço aí, Deus abençoe e nos encontramos na sequência. Muito obrigado. Valeu. Valeu.